Oi, eu sou a Andy e vou contar uma história para vocês. Fugi de casa por não suportar meu pai. Eu sou a primeira filha do segundo casamento do meu pai. Minha mãe era uma mulher muito bonita e divertida. Dizem que ela tinha olhos azuis e cabelos pretos, uma combinação sedutora. Ela conheceu meu pai durante a volta para casa. Os dois sentiram atração física um pelo outro e trocaram informações de contato. Algumas semanas depois, eles estavam juntos e eu passei a existir. Foram 9 meses difíceis para minha mãe, principalmente por causa da relação do meu pai com a ex dele. Eles eram aquele típico casal que iam e voltavam. Ela ficou histérica ao saber que meu pai não só ia ter um novo filho como planejava casar com a minha mãe. Ela mesma tinha 2 filhos deles, meus irmãos que são 5 e 7 anos mais velhos. Virou um cabo de guerra pelo meu pai. No fim, meu pai casou com a minha mãe e acompanhou a minha infância até os 2 anos. Meu pai ainda estava com a outra em segredo, o que matou aos poucos minha mãe e a noção de amor dela. Eu odeio meu pai por isso. Por ter feito tanto minha mãe quanto minha madrasta sofrer. Elas são boas mulheres, um pouco malucas e ciumentas, mas são muito boas. E essas 2 mulheres se colocaram em situações horríveis por acreditar que meu pai as amava. O mais irônico é que quando foi descoberto, meu pai disse que amava muito as 2 e os filhos, ele não sabia como escolher entre elas. Já que ele não sabia e parecia não ligar tanto para essa escolha, minha mãe tomou as rédeas da situação e fugiu comigo. Hoje eu vejo que essa atitude também foi errada. Independente do relacionamento romântico deles, não deveria terminar com a minha privação de ter um pai. Julguei tanto meu pai e apoiei cegamente os erros da minha mãe sem perceber. Eu jamais poderia ter raiva dela. Então, mesmo que saiba que isso desencadeou muita coisa na minha vida, eu não posso sequer brigar. Talvez eu tivesse feito o mesmo. Estar em um casamento sem amor, aguentar essa disputa e lidar com toda a família disfuncional é uma barra muito pesada. Seja como for, minha mãe não aguentou, fugiu e começou uma nova vida. Ela foi morar na casa de alguns parentes do interior. Lugar pequeno, todo mundo se conhece, fala de todo mundo, não tem como. Todos notaram ela e perguntaram sua história, ao qual ela não escondeu e ganhou a simpatia do povo de lá. Esse povo é basicamente as únicas pessoas que convivi até os 13 anos. Eles são legais, fofoqueiros e de vez em quando intrometidos, ainda assim divertidos. Somos como uma grande família que discute, se irrita e depois volta a se falar. Provavelmente é a falta de mais o que fazer nesse lugar, então todo mundo é muito próximo. Enfim, voltando à história. Minha mãe se estabeleceu e passou a trabalhar com artesanato, cozinha e diversos serviços aleatórios. Assim ela me criou com todo amor e carinho do mundo. Tive uma infância muito divertida correndo e brincando com os filhos da vizinha, que por sinal são como meus irmãos. Era muito próxima de uma senhorinha que tratava como minha avó e as irmãs da minha mãe vinham me ver de 5 em 5 meses. Não me faltou amor, nem alimento e muito menos conforto. Mas eu sentia falta do meu pai. Eu não sabia por que tantas crianças tinham um pai e eu não. Percebi que sempre que o mencionava, minha mãe ficava triste, então parei de tentar. Crescer sem o pai é estranho. Você sabe que alguém devia ocupar aquele lugar e não está lá, o que deixa um pequeno vazio. Por mais que tenha tido todo o amor do mundo, acho que amor nunca é o suficiente. Então, quando meu pai apareceu, fiquei deslumbrada. Tinha 13 anos na época. Ele chegou para conversar com a minha mãe e minha tia de consideração disse que ela não estava, perguntando se ele queria esperar. Ele concordou e eu resolvi tentar descobrir por conta própria quem era o homem. Eu imaginei muitos motivos para meu pai não estar comigo, diversas formas de o conhecer novamente e adivinha, nenhuma delas aconteceu como eu esperava. Ele perguntou sobre mim,
disse que era filha da mulher que ele esperava e ele ficou em silêncio 5 minutos antes de me abraçar e dizer que era meu pai. Eu tinha 13 anos e uma carência enorme, além de nunca ter visto a maldade das pessoas. Acreditei na hora e abracei ele, super chorei e fiquei emocionada. Pelo menos até minha mãe aparecer, enlouquecer ao ver a gente junto e mandar eu entrar em casa para ela conversar em particular com ele. Só sei que panelas voaram, gritos, acusações e todo tipo de barraco. Os vizinhos até se reuniram para assistir da janela ao lado e eu não posso negar que também tentei espionar, completamente preocupada com meus pais. Essa não foi a primeira e nem a última discussão deles. Nas próximas 2 semanas, eles brigavam toda vez que se encontravam. Minha mãe não me deixou ter contato com ele. E ele não ligou para isso, sempre me procurando na escola e tentando ser presente na minha vida. Eu gostei dele. Ele era gentil e me contava diversas histórias sobre minha madrastra e meus irmãos. Um jovem 7 anos mais velho que gostava de basquete e uma garota 5 anos mais velha que adorava maquiagem. Eu vi a foto deles, todos como uma família, e fiquei com inveja. Também queria aquilo, queria essa vida maravilhosa e completa. Quando ele me disse que queria que eu visitasse na casa dele, pensei que seria incrível e já imaginei tudo. Quão decepcionada fiquei ao ouvir da minha mãe que eu não iria, foi o quão cruel eu fui ao dizer que eu iria sem pensar 2 vezes com ele aos gritos. Jamais pensei que isso ia me perseguir pelo resto da minha vida. Foram 5 meses depois que eu entendi o motivo da briga deles. Minha guarda. Meu pai queria minha guarda para garantir que minha mãe não fugiria comigo novamente e graças a uma série de eventos, minha mãe perdeu. O motivo principal foi ela ter privado meu pai de me ver. Ela ficou desesperada, chorou e me abraçou. Meu coração partiu quando eu a vi daquele jeito, quase não quis mais ir com meu pai. Mas eu não entendi essas coisas direito e pensava que era só por um tempo. Sendo assim, fortaleci meu coração e fui morar com meu pai na cidade. Claro, junto com minha madrastra e meus irmãos. Não fui destratada por eles, mas nosso relacionamento era superficial. Não estava acostumada com a cidade grande, todo aquele barulho e distância. Para piorar tudo, meu pai começou a ditar o que eu devia ou não devia fazer, o que me enfureceu completamente. Minha mãe nunca tinha dito qualquer coisa com tal tom de voz. Quem ele achava que era? Essa raiva cresceu em mim e explodiu ao descobrir sobre a guarda, sobre o passado e sobre minha mãe sozinha em nossa casa. Eu o odiei tanto naquele momento que não me orgulho de dizer que quase saí no tapa com ele. Na verdade, saí e fui impedida pela minha irmã. Eu gritei, xinguei, chorei, quebrei as coisas, o acusei de ser falso, de não me amar e me tranquei no quarto por 1 dia e meio. Não cedi aos pedidos da minha madrasta para comer alguma coisa. Eu queria mais morrer de fome para virar um fantasma e atormentar o homem que ferrou com a minha vida. Foi aí que minha mente trabalhou na maldade e eu decidi fugir. Juntei minhas coisas básicas, um pouco de comida, roubei todo o dinheiro à vista, deixei um bilhete para minha irmã e fui embora sem olhar para trás. Meu plano era retornar para minha mãe, convencer ela a mudar de casa e nunca mais ver meu pai. Estava tão determinada que não tive medo de sair à noite totalmente despreparada. Vocês não imaginam o perigo que eu corri sem saber. Eu chego a ficar nervosa só de pensar nisso. Uma garota com menos de 15 anos dormindo no banco da praça sozinha, tentando se guiar por desconhecidos até a rodoviária e com dinheiro na mão? Loucura! Só posso acreditar que um anjo muito forte me protegeu naquele dia. Tanta coisa poderia ter acontecido de forma diferente por causa da minha atitude irresponsável. Eu ia acabar tanto com a minha vida quanto a vida das pessoas que eu amava. Com certeza foi a loucura de adolescente, sempre é. Demorou 3 dias para descobrir que estava agindo como idiota. Não tinha dinheiro para passagem, estava com fome, não tomava banho, não conhecia ninguém. Era frio e nenhuma rebeldia podia alimentar meu ânimo.
Chorei na rodoviária que nem criança, desesperada para encontrar meu pai ou qualquer pessoa que me ajudasse. O cara da segurança viu isso e conversou comigo, me repreendendo por fugir, explicando os perigos e ligando para meu pai, cujo número eu lembrava. Em menos de 30 minutos ele chegou e, ao invés de brigar, ele só me abraçou e chorou. E eu chorei e toda a família chorou. Depois eu fui repreendida até a morte por todo mundo, me senti culpada e voltei para o meu quarto de cabeça baixa. Liguei para minha mãe e novamente fui amada e repreendida. Descobri nesse momento que muita gente me amava, que nem tudo era perfeito, mas eu era abençoada. Minha relação com meu pai melhorou um pouco com isso, só um pouco. Ainda queria voltar para minha mãe e ele finalmente descobriu que não poderia me impedir, permitindo e até me acompanhando. Prometi continuar a manter o contato com ele mesmo contra a vontade da minha mãe. O melhor nessas situações é não se meter no relacionamento alheio. Ambos são meus pais e eu nunca devia ter tomado partido nisso. Somos uma família estranha e complicada. Meus pais não são próximos até hoje, no máximo se tratam com educação. Minha madrasta é um amor comigo, meus irmãos também. Meu pai e eu aprendemos a nos entender, a não falar gritando, o que é um bom começo. É um passo a passo muito lento. Meu conselho é nunca levar as coisas de cabeça quente. O resultado é muito, muito ruim. A história do vídeo foi enviada por uma humaninha do canal. A separação dos pais afeta um filho de inúmeras maneiras. Como filho, é preciso respirar fundo e entender que seus pais são falhos, que o relacionamento deles pode ser falho, e ainda assim, você continua sendo filho deles. Claro, cada caso é um caso e algumas coisas são difíceis de perdoar. Ouça seu coração e não age de maneira imprudente, principalmente não fuja. Os perigos são enormes e pode terminar de forma horrível. É isso, maninhos! Beijos de luz para todos!